Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Orivaldo, sou contador, sócio da Valore Brasil, uma empresa especializada em avaliação de empresas valuation, e esse canal é para tratar de assuntos voltados à bolsa de valores. Portanto, se você ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva no canal para ter acesso a esse e outros vídeos que nós lançaremos, estamos sempre lançando. Pois bem, fim de semana chegou, atualizamos todos os números com relação ao pregão de sexta-feira. E aqui a gente observa na nossa planilha que a Copel CPL6 ela atingiu dois pontos. Um pelo método de Graham e outro pelo método que eu utilizo, que tem alguns filtros que eu utilizo para escolher ações. E aí a gente vai analisar um pouquinho melhor a Copel nesse momento. Ela faz parte da minha carteira e ela está dizendo aqui, né, que ela teve um dividend yield de 15,15%, um yield on cost de 14,78%, portanto um dividendo interessante. Só que aqui ele consta o dividendo que não é recorrente. O dividendo dela, médio dos últimos 4 anos, está na casa de 4%, tá ok? Olhando um pouquinho do histórico dela de proventos, a gente verifica isso que eu acabei de dizer. 2021 ela teve uma evolução muito grande, mas na média ela tem aqui um dividend yield em torno de 4%, o que acaba sendo um dividendo interessante para quem busca esse tipo de investimento. Aqui, uma das explicações dos motivos pelos quais ela aparece naquela nossa planilha de fundamentos é que ela está com o PL dela, ou seja, o preço em relação ao lucro, está de 3,98%, ou seja, se você for pegar os últimos em 4 anos, em menos de 4 anos, ela devolve em lucros o que o investidor colocou na empresa. A média dela é de 7,52, o que mostra, a gente vê aqui no gráfico, né, como está bem baixo esse indicador de PL, é o mais baixo desde 2011, o que justifica realmente que ela está com um preço em relação a esse indicador bastante interessante. Um outro indicador, que aí já no caso não é tão, tão bom para ela, significa que é o P sobre VP, ou seja, o preço dela em relação ao seu valor patrimonial. Então, ela é uma companhia que apresenta uma média de 0,72, né? A gente verifica aqui através dessa linha, e o atual dela está em 0,86. Portanto, ela está ligeiramente, o preço sobre o valor patrimonial dela está ligeiramente acima da média histórica. No entanto, convenhamos, ainda abaixo de 1. Portanto, quem comprar a Copel nesse momento vai estar comprando o papel a um preço abaixo de quanto vale o seu patrimônio, o que indica novamente a atratividade desse papel. Um outro ponto que eu considero positivo para ela é a liquidez. A gente verifica aqui que ela teve essa movimentação de 71 milhões em média diária, né? Então é uma empresa que tem liquidez no papel, tem bastante movimentação. E de free float, ou seja, de ações movimentadas na bolsa, 68%, ou seja, na verdade de todos os papéis que ela tem, 68% são movimentados na bolsa, o que justifica aquele número de liquidez dela que nós mostramos. Aqui, eu gosto muito desse gráfico, né, porque ele mostra que trata-se de uma companhia que tem resultados consistentes. Né? Você observa a receita dela sempre crescente e os lucros, principalmente os lucros, sempre superavitários e positivos, claro, lucro positivo. Né? E se nós olharmos os resultados trimestrais, a gente observa, ok, uma ligeira queda já do quarto trimestre de 20 para o primeiro trimestre de 2021. Ainda assim, o primeiro trimestre de 2021, com 795 milhões de lucro, é maior do que o primeiro trimestre de 2020, que foi 510. Portanto, ela, no resultado, continua apresentando um bom lucro líquido. Com relação à sua dívida líquida, ela apresenta uma dívida líquida em relação ao EBIT de 1,51%, ou seja, com 1 ano e meio de EBIT ela consegue pagar a sua dívida. Além disso, ela apresenta liquidez corrente na casa de 1,12, ou seja, ela tem mais ativos do que passivos para liquidar, o que demonstra liquidez claramente.
E aqui, como eu havia dito, a taxa de crescimento dos lucros, né? 25,31, ou seja, nos últimos 5 anos ela apresentou uma taxa de crescimento nos lucros, na média, de 9,3 e hoje está na casa de 25%. Portanto, é uma taxa de crescimento dos lucros bastante interessante. Eu separei, por fim, uma informação que eu acho relevante, que tem pouca gente falando, que é o preço de aluguel dessa ação. A gente observa que ela tem pago de aluguel quase, na média, tá? Quase 9% de aluguel. Se nós pegarmos uma empresa como a Alupar, por exemplo, ela paga apenas 0,55 de aluguel. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? Se você é uma pessoa, buy and holder, que gosta de comprar uma ação dessa, que é de companhia elétrica, que paga dividendos e tem resultados históricos superavitários e está no preço competitivo, além disso, você pode ter a oportunidade de alugar essa ação por 8,94. Isso poderia te dar um retorno aí, considerando o dividend yield aí de 4%, perto de 12% ao ano, o que faz ela uma ação bastante interessante. Pessoal, por hoje é isso. Claro que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Como diz o Luiz Barsi, não se investe, não se compra uma dica, né? Então essa dica aqui não é uma dica de investimento, e sim apenas uma discussão aqui em relação a esse papel que é a Copel CPL6. Por hoje é isso. Se você gostou, eu peço que você dê um like e escreva algum comentário que tenha ficado em dúvida ou algum assunto que você queira que a gente discuta por aqui. Um abraço, até mais.